Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele de Língua Portuguesa e hoje nós vamos trabalhar o gênero textual debate regrado. Vamos então à nossa apresentação para dar início. Eu estou tentando gravar esse vídeo desde ontem, mas é filho gritando, é cachorro latindo na rua, é caminhão passando, é carreta, o carro do ovo, por aí vai. Mas tá bom, vamos lá então. Dentro do debate regrado, nós vamos ver hoje, né, o tipo textual argumentativo, que faz parte daqueles 5 tipos textuais que nós já vimos, né? O que é o debate regrado, os operadores argumentativos que a gente utiliza na produção desse texto e produzindo um debate regrado. Bom, primeiramente, essa tela é uma mesma que eu já apresentei anteriormente para vocês com a diferença entre gênero textual e tipo textual, né? Então, aqui eu só queria mostrar para vocês que o debate regrado é um gênero textual e dentro dele nós temos o tipo textual argumentativo. O tipo de texto é argumentativo. O que é um texto argumentativo, gente? É aquele que vai expressar um ponto de vista, vai defender uma hipótese, uma opinião, uma teoria, e ele sempre tem como objetivo, né, persuadir, convencer o leitor ali acerca do tema proposto. Quando você se dispõe a escrever um texto argumentativo ou a utilizar o texto argumentativo, ainda que seja oralmente, que nem no caso do debate regrado, você tem que ter clara a ideia de que você tem um público-alvo a ser convencido. Você tem que usar argumentos que realmente vão convencer aquelas pessoas ali que estão te ouvindo ou estão te lendo. Um bom texto argumentativo inclui a clareza de ideias e o uso correto das normas gramaticais, ou seja, a coerência e a coesão. A gente tem que pensar tanto na estrutura do texto, na escrita do texto ou na fala do texto, quanto se aquilo ali está coerente, né? Se faz sentido, ok? De tal maneira, o ato de argumentar desenvolve inteligência, posto que está pautado na exposição de ideias ou em opiniões organizadas e fundamentadas acerca de determinado assunto, com o intuito principal de persuadir o leitor, interlocutor ou ouvinte, tá? Então, gente, é um tipo de texto que te ajuda muito a desenvolver esse lado aí, né? Te faz ter que pensar, te faz ter que pesquisar. Então, é muito interessante o texto argumentativo. Vamos agora no debate regrado em si. O debate regrado é um gênero oral, ou seja, ele é falado, tá? Em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendem a sua linha de pensamento. O debate é bastante comum durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e comunidades. Vocês devem estar lembrando aí, né? Geralmente em época de eleição, sempre os jornais eles chamam os candidatos, né, a algum cargo político, seja presidente, prefeito, governador, para esse debate. E por que chama regrado, gente? É justamente porque segue regras, né? Um não pode atropelar a fala do outro, um não pode ofender o outro. É necessário você ter atenção à fala do seu, entre aspas, oponente, tá? Então, o debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como tempo de fala e direito a réplicas e tréplicas. O que é a réplica e a tréplica? Por exemplo, quando tem dois políticos debatendo, o primeiro faz uma pergunta, o próximo, o outro responde. Em seguida, quem fez a pergunta pode ter a réplica, ou seja, pode debater aquela resposta ali. E quem respondeu pode ter a tréplica, que é o quê? Que é debater a réplica do outro, né? Então, se encerra por ali no máximo, porque senão fica, né? Fica muito extensa, fica muita bateção de boca, entre aspas, tá? Então, tudo isso é combinado antes. Apesar de ser um gênero oral, ele é muito organizado, tá? Não cria essa ideia que o oral tem a ver com improviso, não. Que vai muito além disso, apesar de que o improviso também às vezes precisa acontecer, dependendo do que o seu oponente te responde, certo? Esse tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, que nós já falamos, né? Onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. A principal característica do debate regrado é que as pessoas têm o direito de expor suas opiniões e ideias, ouvir e respeitar os demais, mesmo que sejam opostas, de uma forma organizada e objetiva, que eu acabei de falar para vocês, né? Não é um negócio, não é bagunça, não. Para que haja um debate regrado, faça necessário
Primeiro, a presença de argumentos que revelam posições positivas ou negativas em relação ao tema. Ou seja, a pessoa que está ali para debater, né, o debatedor, ele precisa ter argumentos para, né, falar por que concorda ou não com algum tema ali, ok? Proposto. Concordância, apoio, desacordo e refutação, né? Então, tudo isso aí precisa ser trabalhado também. Variados tipos de argumento, por exemplificação, de autoridade, de princípios, de causalidade, etc. A composição do debate regrado, gente. Para esse debate acontecer, é necessário, né, que haja essa composição. Ele é composto por moderador ou mediador, que é extremamente importante nesse gênero, tá? Porque é a pessoa que vai estar ali mediando realmente aquele debate, aquela situação, tá? Então, o moderador ou o mediador, ele lança o debate, expondo com clareza o assunto a discutir, dá a palavra às pessoas que a pedem e impede que a outras intervenham sem a ter pedido. Estimula os participantes e convida-os a reagir e a exprimirem-se. Chama a atenção para o assunto que está a ser debatido quando as intervenções participantes fogem ao mesmo. Controla o tempo e, no fim, convida que tirem conclusões. Então, gente, esse papel do moderador ou mediador ele é extremamente importante, justamente para que tenha ordem e organização durante o debate, para não virar bagunça, para não sair do tema que foi proposto, né? Então é um papel de extrema importância. Bom, além dele, obviamente, temos os debatedores, podem ser dois ou mais, né? Depende de quem está organizando esse debate. Eles vão expor as suas ideias e tentar convencer os interlocutores, fazendo uso de argumentos, razões e explicações. Lembrando que interlocutor é aquela pessoa que no momento do discurso, né, da conversa, está ouvindo o outro. Numa conversa, num diálogo, a gente tanto faz o papel do ouvinte quanto do falante, né? Então é uma situação de interlocução ali, beleza? Audiência e público, né? Não faz sentido eu juntar duas pessoas ou mais para debater sobre um assunto se não tem um público, se não tem uma audiência, né, para, entre aspas, julgar ali ou para tomar partido, para ver quem vai te convencer, né? Quem vai te persuadir mais, tá? Então, são as pessoas que assistem ao debate, podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, né? Isso aí é definido antes de começar, tá? Não sei, não é decidido na hora, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor posição. Então, gente, são três peças fundamentais para acontecer um debate regrado: o moderador, o mediador, os debatedores e o público, né? A audiência. Agora vamos falar sobre operadores argumentativos, tá? Em um debate, os participantes precisam sustentar seu posicionamento, mas com respeito e consideração pelas opiniões dos outros. Por isso, há o exercício da contra-argumentação. Gente, independente se você concorda ou não com o seu oponente, eu vou chamar de oponente a pessoa com a qual você está debatendo, tá? É preciso, num debate regrado, manter a ordem, a organização, o respeito. Então, a gente vai vai utilizar de expressões, vai utilizar de conjunções, de vários mecanismos, né, de várias ferramentas, vamos dizer assim, dentro da língua, para poder fazer esse contra-argumento, né? O que vem a ser o contra-argumento? É analisar, contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convencem e apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor, tá? Então, contra-argumentar é você ir contra, né? Diferente do que foi falado pelo seu oponente, né? Porém, você tem que fazer isso de uma maneira o quê? Você tem que explicar por que ele não está com a razão, tá? Expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando o que o outro disse e também com o aqui errado, tá? E também antecipando se haverá ou não concordâncias de pontos de vista, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui sobre um pouquinho mais sobre operadores argumentativos. Essa expressão, essa palavra ou essas palavras que nós vamos utilizar para deixar claro quando for a nossa vez de contra-argumentar, né? Se nós estamos ali concordando ou não, se a gente está fazendo uma adição, adicionando alguma outra informação sobre o que foi dito, tá? Então nós chamamos de operadores argumentativos.
Os operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção ou o sentido para o qual o texto está se voltando. A função do operador é indicar qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizada pelo autor. Gente, quando fala operador aqui, tá? Não pense em pessoas, não, tá? Nós estamos falando de recurso linguístico, beleza? Por isso, na hora de escolher um conectivo para evidenciar tais relações, é necessário atentar-se ao sentido desejado, para que a conjunção dê conta de cumprir com a função almejada. Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos operadores argumentativos. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento de argumentação que um falante usou em seus enunciados, tá? Então, esse recurso linguístico, seja essa expressão, essa palavra, ela vai o quê? Ela vai ajudar que o interlocutor, né, o seu ouvinte ali, o seu público, entenda qual que está sendo a sua posição em relação ao que foi falado, tá? Entre os operadores, há palavras de diferentes classes gramaticais, com destaque para as conjunções. Para quem não se lembra, gente, conjunção é a palavra ou expressão que vai ligar uma ideia na outra, uma oração na outra, certo? Então, a gente tem conjunção adversativa, que dá a ideia de contrariedade, explicativa, que vai trazer uma explicação, e por aí vai, tá? Então, olha aqui vários, nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, alguns operadores argumentativos, por exemplo, operadores que assinalam a introdução de um argumento mais forte em relação aos usados antes, até mesmo, inclusive, né? Então, dessa ideia aí. Operadores que somam, acrescentam argumentos sem gradação em favor de uma mesma conclusão. E também, ainda, além disso, tá? Operadores que introduzem uma conclusão referente a argumentos apresentados antes. Portanto, logo, assim, dessa forma, pois, consequentemente, tá? Então, dessa ideia de conclusão. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. A conjunção adversativa, principalmente, né? Mas, porém, contudo. Por exemplo, assim, eu concordo com o que você disse, porém, aí você já sabe que a pessoa vai trazer uma ideia que concorda, mas tem ressalvas aí, tá? Ainda que, todavia, beleza? Operadores que estabelecem relação de comparação, mas que estão como igual a, tá? Tudo isso da ideia de comparação. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação. Por quê? Pois, que, já que, visto que, tá? Então, esses aqui são tipos de operadores argumentativos que a gente sempre usa no discurso, tá? E no debate regrado. Finalmente chegamos na parte importante, que é a produção de texto, produzindo o debate regrado, tá? Então, quando a gente pensa em produzir um debate regrado, a gente tem que se fazer duas perguntas: o que e para quem? O que? Qual será o assunto, o tema a ser debatido? Para quem? Quem será o meu público-alvo, tá? Independente se você vai produzir como mediador ou como debatedor, tá? É importante ter essas duas respostas bem claras para você, até para conseguir organizar as suas ideias, se você for um debatedor, né, seus argumentos, e para tentar organizar o debate em si, se você for um mediador, tá? No PET de vocês, está pedindo essas duas possibilidades, você produzindo como mediador e você produzindo como debatedor. Quando você for produzir como mediador, primeira coisa, você vai ser responsável por definir as regras. Quais regras são essas? Quanto tempo de duração? Qual quantidade de blocos? Vai ser dividido em temas? Como que vai ser? Local de acontecimento, quantidade de debatedores, vai ser só os dois que estão com maior. Se fosse um caso de política, por exemplo, vai ser os dois candidatos que tá com maior possibilidade de ganhar, segundo as pesquisas, né? Comportamentos dos debatedores, o que vai ser permitido ou não, até que ponto eles podem ir, entendeu? O tempo de fala de cada um, incluindo, né, pergunta, resposta, réplica, tréplica, isso aí tudo tem que estar bem organizado. E o comportamento e participação da plateia. A plateia poderá fazer perguntas? Que tipo de pergunta? A plateia pode manifestar, pode aplaudir, pode, enfim, tá? Tudo isso tem que estar muito claro. Então, se você for produzir um texto como mediador, você vai preencher todas essas orientações aqui, beleza? Agora, se você for produzir um texto com um debate regrado como debatedor, né? Primeiro de tudo, gente,
Nós vamos começar com pensamento, tá? Com estudo, com análise. Pense em seus argumentos. Né? Você precisa ter bons argumentos, lembrando qual é seu público-alvo, porque não adianta você fazer argumentos que nada tem a ver com aquelas pessoas ali que vão estar, participando, beleza? Cite pelo menos 3 argumentos que você usaria para defender seu ponto de vista. Isso aqui foi uma orientação da atividade de vocês, né? Mas se você tiver mais, vai anotando. Tá? Apesar de ser um gênero oral, você pode fazer as suas anotações pessoais, até na hora de estudar, gente, porque um debatedor tem que ir estudado para o debate, ele tem que saber do que ele vai falar, ele tem que pensar o que o seu oponente pode trazer para ele, que ele na hora ele precisa, né? Então, assim, é um jogo mesmo, né? Você tem que pensar nas possibilidades antes de entrar num debate, tá? Leve em consideração o público-alvo e seus objetivos, é o que eu já falei anteriormente. Não adianta você querer falar sobre um assunto que nada tem a ver com quem está ali te ouvindo, né? Com seu interlocutor. Então, tome cuidado com qual o objetivo, né, daquele debate, qual que é o público que você quer alcançar, que você quer persuadir, tá? Isso é importante. Estude e faça anotações. Não é improviso, como eu disse, não adianta você achar que vai chegar lá e na hora, né, vai vir uma divina inspiração e você vai saber o que fazer, você vai passar vergonha, tá? Faça uso dos operadores argumentativos, né? Aqueles que nós já estudamos antes, né? Você pode tomar a fala do seu oponente, né? Concordo com você, porém, nananã, né? Ou então, inclusive, então vai depender do momento da situação, tá? Então você tem que saber utilizar ali os operadores argumentativos. Beleza, gente? Em relação às considerações finais, como eu já havia falado, né? Só reforçando, apesar de ser um gênero textual oral, você pode fazer uso de anotações para se organizar e não perder a linha de raciocínio. Lembre-se que geralmente a linguagem utilizada é a formal, fazendo uso da norma culta padrão. Então, evita a linguagem coloquial, evita palavras que não condizem com o momento ali, tá? Com a seriedade do momento. O debate nada tem a ver com improviso, que eu acabei de falar, né? Não é uma batalha de rap que você chega lá e fica inventando, não. É necessário estar preparado para expor seus argumentos. Então, estude, anote. Como eu falei, assim, antecipe o que o seu oponente, que seu adversário pode estar planejando para falar com você, para te perguntar, beleza? Outro ponto importante já mencionado é o saber ouvir para poder responder e argumentar. Se você não ouve o seu oponente, você não consegue criar estratégias para debater aquilo que ele está falando. Então é muito importante, por mais que você, né, esteja num momento assim de muita emoção, inclusive quando a gente pensa num debate, é saber ouvir e também usar a seu favor a fala do seu oponente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar que eu estou à disposição. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.